você ligado na PUG Cindy Web Rádio. Bom dia para você, uma ótima manhã, tudo de bom. Obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Está no ar para você o Jornal da PUG Cindy, trazendo os principais destaques desta edição. Você que nos acompanha nesse momento, nós estamos ao vivo, direto do estúdio da PUG Cindy, desejando a você um ótimo dia. A você que nos acompanha nesse momento pela internet, você que está acompanhando através do Facebook, bom dia para você, uma ótima manhã, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Todos aqueles que nos acompanham a partir de agora, está no ar para você o Jornal da PUG Cindy, trazendo os principais destaques, as principais informações. E hoje o programa tem entrevista. Convidada de honra do nosso programa hoje é a Lucileia Nascimento, para falar, né, de assuntos referentes ao IPASGU e também a perícia, do município. Né? Bom dia todo especial para você que nos acompanha a partir de agora aqui na nossa programação. Bom dia, Lucileia Nascimento, presidente do CISEM, está aqui municipais. Bom dia para você, é um prazer ter você aqui com a gente, para debater esse assunto que é o IPASGU e a perícia médica do município de Gurupi. Bom dia para você e para todos aqueles, que estão nos assistindo nesse momento em diante, a todos os docentes, a todos os universitários e a todos os servidores públicos municipais de Gurupi. Bom dia, Lucileia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento e que vai nos ouvir após, no seu horário de folga. Um bom dia especial aos servidores públicos municipais de Gurupi. E hoje aqui nesse espaço concedido pela Rádio APUG, vamos debater um pouquinho sobre as questões do IPASGU, que é o nosso Instituto de Assistência à Saúde, e também falar sobre a perícia médica, São os dois assuntos aí da semana, na qual os servidores vêm postando nos nossos grupos de WhatsApp da instituição reclamações frequentes no atendimento e na forma que eles necessitam de uma melhoria nesses dois grupos aqui hoje, que a gente vai... dois temas que a gente vai aqui falar um pouquinho. Muito bem, para você que nos acompanha, o pessoal já começa a se ligar na nossa live. Neste momento, nós começamos o nosso programa falando do assunto IPASGU. Como é que anda o atendimento hoje ao servidor público municipal de Gurupi com o IPASGU? O atendimento anda bem, precisa mudar algumas coisas, o servidor está sendo bem atendido pelo IPASGU? O IPASGU, nós temos uns 3 grupos de WhatsApp, cada grupo tem por volta ali de 250 pessoas. Então ali a gente começou a semana discutindo sobre as nossas necessidades em frente ao IPASGU. E o pessoal elencou alguns problemas que a gente enfrenta, mas que a gestão pode melhorar essa situação, e são coisas assim bem simples de se resolver, básicas, Hoje o servidor ele precisa tirar uma guia para poder se consultar, Com a pandemia, você faz isso direto no médico ou profissional, ou clínica também, que está credenciado ao IPASGU. Você vai direto lá e emite a autorização lá, levando um documento que comprove que você é servidor público, Porque o IPASGU é um instituto assistencial, mas para os servidores públicos municipais de Gurupi. Ainda, e antes da pandemia, o servidor tinha que ir até o instituto para pegar uma guia impressa para levar no local na qual você necessita do atendimento médico, laboratório ou outro, para poder fazer a consulta ou exames. Então, assim, o servidor sempre está questionando essa modalidade que está sendo feita, Por que não fazer um cartão, do IPASGU?
para que você possa ter esse cartão e quando você precisar de fazer um exame ou uma consulta, você apresenta esse cartão, que é uma prova, um documento, né, de identificação na qual você é usuária do plano. Então, o cartão do IPASGU, já há algum tempo, o sindicato já está solicitando isso, e aí vem aquelas trocas de quem está na frente da pasta, né? E aí há uma troca constante, e aí sempre a gente tem que voltar a conversar tudo novamente, né? Mas essa sugestão do cartão para o plano, o cartão do IPASGU, para os usuários, já foi reivindicado junto ao Instituto e até agora a gente não tem essa ação realizada, né, por parte do Instituto. Mas vamos voltar agora, como já trocou de presidente, vamos retornar novamente a conversar com a presidente atual sobre a necessidade dos servidores públicos possuir esse cartão. Esse cartão vai facilitar a vida dos servidores, sem sombra de dúvida. Muito bem. Para você que nos acompanha através da PugSint Web Rádio, hoje com a presidente do Sinzeng, Lucilea Nascimento, nós estamos debatendo o IPASGU e a perícia médica do município de Gurupi. Esse cartão traria essa relevante mudança para o servidor público municipal, que não teria que ir lá, né? Eu conheço muita gente que tem que ir lá, tem que tirar essa guia. Ainda mais nesse momento, nós temos servidores hoje no grupo de risco, tem muitos servidores hoje nesse grupo de risco que não pode estar se movimentando, tem que, para ir ao médico, tem que ir lá, tirar a guia primeiramente, para depois estar indo fazer a sua consulta. E como é que está funcionando hoje nesse momento? No caso, tira direto com o médico essa guia, ou tem que ir lá de todo jeito, tem que ir no IPASGU? Diante da pandemia, que aí eu falei de como vinha sendo feito e após pandemia deve retornar a mesma situação, que é a emissão de guia impressa, né, em papel. Mas nesse período de pandemia, o IPASGU, ele entrou em acordo com os profissionais credenciados para que esses estabelecimentos pudessem fazer a autorização no momento que o usuário fosse até o laboratório, ou então o hospital, ou a clínica do médico, do dentista, né, do profissional, né? Hoje a autorização você se faz lá no local onde você será atendido, né? E isso já poderia ter sido feito há muito tempo, não só agora no momento de pandemia, mas essa autorização poderia ser feita realmente junto ao profissional. Mas o cartão é uma segurança maior para o Instituto, né? Porque aí somente vai até o credenciado do Instituto quem realmente tiver esse cartão. É uma praticidade, é uma facilidade e todos os planos de saúde possuem, né? Gurupi, a terceira maior cidade do estado, ainda fica imprimindo guia. Então, assim, a gente tem que evoluir também. Tem tanta parte na administração que evoluiu e o IPASGU, infelizmente, ele está ficando para trás. E é simples, a Medprev, os servidores no grupo colocou o cartãozinho da Medprev. A Medprev tem, nós também, o sindicato, nós temos o cartão do sindicato, do filiado, né? Então, é um cartão simples, o Plano Saúde com todos os problemas que ele tem, de gestão, de atendimento, né? Que está numa situação calamitosa, até o Plano Saúde tem o cartão e há muito tempo. Não é de agora, não. Tem décadas aí que o Plano Saúde tem o cartão. Muito bem. Enquanto a atendimento em outras especialidades, hoje há um déficit aí de atendimento em alguma área específica que os servidores públicos municipais hoje cobram. Deveria ter um atendimento em tal área. Vamos colocar um mais difícil aí, otorrinolaringologia, hoje tem, né, pelo IPASGU, ou o servidor público tem que procurar esse atendimento fora, né? E depois, outra pergunta para você, ele é reembolsado, né, procurando esse atendimento fora,
reembolsado ou não? Sobre as especialidades, né? O sindicato, na época da gestão da Rita Maria da Silva Cavalcante, que ela era presidente do IPASGU Assistência, o ofício número 35, até peguei a cópia dele para poder eu não esquecer de mencionar esse ofício. O sindicato solicitava ao Instituto, né, uma reunião para tratar sobre essas faltas, essas necessidades de profissionais em favor dos servidores que fazem a contribuição dele mensalmente e quando precisa de uma especialidade, o Instituto não oferece. E aí, na época, a gente sugeriu pneumologista, neurologista, alergista, angiologista, nefrologista, infectologista, geriatria, psiquiatria também, né? Porque, falando do profissional psiquiatra, estava tendo uma procura muito grande dessa área, desse profissional dessa área, em virtude das pessoas já estar assim, mais de 20 anos, né, no trabalho, bem cansadas e precisando mesmo desse profissional, porque fora o seu trabalho, você tem a sua vida também, tem os seus problemas, né, e vai desencadeando aí uma depressão, uma depressão mais aguda, na qual a pessoa vai precisar de profissionais, de psicólogos, outros até do psiquiatra, né? Não é que psiquiatra é para doido, a gente tem que saber diferenciar, né? Não é isso, é porque a pessoa precisa de um suporte profissional para poder estar se equilibrando novamente, se erguendo e saindo daquela doença profunda, que a depressão aguda ela é muito grave. Né? Não é brincadeira, só sabe quem realmente já passou por isso. Então, tem várias especialidades que nós não temos ainda no IPASGU e o servidor, ele necessita, porque o nosso desconto, ele vem mensalmente, obrigatoriamente sendo descontada nos nossos contra-cheques. Então, nós também temos que cobrar isso do Instituto, né? Fazer um credenciamento de especialidades, não de número. Eu já falei antes e sempre gosto de falar, né? Número, nós temos. Tem um monte de profissional clínico geral, né? Médico clínico geral, temos muitos mesmo, né? Dentista, temos uma série de dentistas, né? Credenciados. Mas nós, servidores, nós precisamos das especialidades, né? Nós precisamos de profissionais, outras especialidades que a gente não vive só com clínico geral, né? Nós precisamos dessas especialidades aqui que a gente citou, precisamos que o Instituto ele comece a se expandir e credenciar os profissionais que estão na nossa cidade, né? Fazer com a Unirg também aí uma parceria, também o Instituto poderia, né, fazer um projeto nesse sentido para a gente ter mais especialidades aí. Aí vem a questão da gestão, se mobilizar e criar projetos para favorecer os servidores, porque a reclamação é grande. Já me pediram para a gente fazer um levantamento junto à Unimed para ver se fica melhor, né, a cobertura, porque tem mais profissionais e mais áreas. E isso não seria bom para o Instituto, porque se a gente for migrar para um outro plano, o Instituto ele acaba, né? Então, o gestor da pasta, ele tem que ter uma atitude de proporcionar ao servidor melhores serviços. E eu não falei do reembolso que você perguntou também, né? Sobre o reembolso, vou refazer a pergunta, no momento eu tinha esquecido o microfone fechado. Quando o servidor público municipal tem que procurar um médico de uma especialidade dessas, que não está hoje incluso no IPASGU, ele depois é reembolsado? Sobre o reembolso, como funciona o reembolso, né? O IPASGU ele tem um regulamento que o servidor ele tem um prazo de 30 dias para poder pedir o reembolso, né, das suas despesas médicas que você fez fora da cidade, que não tinha um especialista aqui na cidade
trabalhou que não é coberto pelo plano, você faz, você tem todos esses gastos, depois, antes dos 30 dias, até 30 dias, você tem que entrar pedindo reembolso. Se você perder esse prazo, o Instituto ele já não atende mais o seu pedido porque você fez fora do prazo. E falando nesse prazo, que eu acho que é um prazo muito curto, 30 dias, porque dependendo do seu tratamento, né, e de internações que seria necessária para qualquer servidor que fizesse um tratamento fora, até na cidade também, às vezes você tem que internar e fica, né, 10 dias, aí, 20 dias, para poder sair do hospital e depois ficar em casa recuperando. E tem pessoas que não têm, tem pessoas que são sozinhas mesmo, né? Eu ia falar sobre isso, né? Se a pessoa for sozinha e se ela estiver fazendo esse tratamento, ela não tem possibilidade, dentro desses 30 dias, de estar indo até o IPASGU informar essa consulta, né? Isso, não tem como ela recuperar de uma cirurgia que ela, de alta complexidade, que ela precisa de um repouso maior e até o afastamento dela for superior a 30 dias, para ela se restabelecer a sua saúde, esse prazo de 30 dias é muito pouco. E por isso o sindicato ele fez um ofício solicitando a alteração desse regulamento para que o prazo fosse de 90 dias, que é um prazo razoável, 90 dias para você entrar pedindo, já que é um direito seu, né? Então, o seu direito ele não pode ser tolhido por causa de um prazo muito curto de 30 dias. Às vezes, a pessoa leva 60 dias quando faz algum encaminhamento fora, que precisa também comprovar os exames, né, os pagamentos, tudo, e até porque você paga, dependendo de cada estabelecimento, você paga 50% antes e 50% no final. E você só vai ter a nota ou o recibo só no final também, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e o Instituto está para cuidar do servidor, não ser um obstáculo para o servidor. Então, a gente espera que os nossos pedidos sejam atendidos pela gestão. Vou até fazer esse reencaminhamento desses ofícios, na qual eu não tive resposta ainda, sobre a prorrogação do prazo de 30 para 90 dias, né, para pedir o reembolso. E esse também é uma ação do sindicato, atendendo algumas demandas dos servidores. Muito bem, hoje nós estamos com convidado de honra do nosso programa, todas as quintas-feiras, né? Nós estamos aqui debatendo um tema, né, referente à ação sindical, e hoje nós estamos debatendo o IPASGU e a perícia médica do município. Para você, servidor, né, que está nos acompanhando nesse momento, para você, docente, universitário, né, a todos os professores sindicalizados também da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. Você falou sobre o servidor público não ficar dependendo do clínico geral. Na questão dentista também é bem interessante, né? Quando um clínico geral o atende com uma dor de dente, ele vai resolver a dor arrancando esse dente, né? Quando um dentista que tem uma especialidade, né, vai atender você, ele vai tratar esse dente, né? É bem diferente essa questão quando se tem uma especialidade, não ficando à mercê somente de um clínico geral, né? É bem bacana quando se tem essa possibilidade de tratamento, de manter o dente, porque quando se fala de dentição, né, quando você arranca um, né, todos os outros vão estar aí à mercê de estar... vai fazer aquele efeito dominó, né, a partir do momento que você arranca um. Quando você trata, você tem uma possibilidade maior de estar, né, com a sua dentição completa. Lucileia, continuando sobre o IPASGU, né, hoje há um conselho do IPASGU que tem a presença de servidores, tem a presença de alguém do sindicato, que possa estar falando, tendo voz ativa nesse conselho do IPASGU, ou não existe um conselho hoje? Não existe o conselho do IPASGU. É até uma reivindicação do sindicato. Desde o início de 2019, nós fizemos essa solicitação para o prefeito, falando da necessidade da criação do conselho do IPASGU,
Nós temos o conselho do Grupo IPREV atuante, funcionando, temos o Conselho da Educação, o Conselho da Saúde, mas não temos o Conselho do IPASGU, porque o Conselho ele é integrado por servidores de carreira, né, justamente para fazer um acompanhamento, inclusive nas contas, né, para saber o que está sendo gasto, o que vai ser gasto, aprovações de contas também. No Grupo IPREV, a aprovação de contas do Conselho do Grupo IPREV passa pelo Conselho, do Instituto do Grupo IPREV passa pelo Conselho, e em todos os conselhos tem que passar, que aí é uma forma participativa dos servidores junto aos institutos, né, que é voltado para o servidor. O IPASGU ele é voltado para o servidor, porque é a assistência do servidor. E o Grupo IPREV, da mesma forma, é um instituto próprio de aposentadoria do servidor público municipal. Então, nada mais coerente de que tenha conselhos com representantes dos servidores. Isso é salutar, porque vai ter uma fiscalização, vai ter uma participação dos servidores nesse conselho, e o IPASGU necessita, precisa, e temos que ter o conselho do IPASGU. Isso não pode mais ser postergado. Isso tem que ser solucionado. Muito bem. São 9h45. Hoje nós estamos debatendo o IPASGU e a perícia médica do município. A GCNildes comentou aqui para a gente que ficar correndo, tem que ficar correndo atrás de papel. Isso é coisa do passado. É o que você havia falado ainda no início sobre o cartão, né? Várias entidades têm um cartão, não é difícil de fazer, né? Não precisa ter um TI específico para isso, né? E pode ter esse cartão que daria uma viabilidade melhor, né, para o funcionário, o servidor público municipal ir direto ao local, né, que hoje é a Unimed, no caso você, né, pode ir direto ao local que você vai ser atendido. E esse cartão seria de total diferença para o servidor público municipal não ter que ir buscar essa guia. Então, o comentário da GCNildes tem que ficar correndo atrás de papel, isso é coisa do passado. Inclusive, Mequeli, ontem eu postei nos grupos do sindicato que eu estaria hoje debatendo esse assunto, né? E foi a GCNilde que fez essa sugestão, né, do cartão do IPASGU, né? Que ela falou que estava mais do que na hora do IPASGU ter esse cartão. Aí eu até comentei assim, passou foi da hora, tá certinho. Passou da hora, mas ainda está na hora, porque a gente está cobrando e a gente precisa de servidores participativos também junto ao sindicato para dar as sugestões para a gente também estar levando a gestão e fazer a cobrança. Então, foi muito pertinente aí o comentário da GCNilde, e aqui meus agradecimentos pela sugestão dela a respeito do cartão, né? Que a gente tem que ficar aí correndo atrás de papel, isso mesmo. Antes da pandemia, a gente ficava correndo atrás de papel, tendo que pegar guia, e as guias são limitadas. Você só pode pegar 3 durante o mês, mas não limita na hora de descontar do salário, não. Na hora de descontar do salário, se você vai ganhar alguma coisa a mais, aí é descontado a mais também. Mas para limitar consulta, não, isso aí a gente tem que rever, porque às vezes você precisa de ir no dentista, você precisa de ir no médico, você precisa de ir em outro especialista, num cardiologista, num ginecologista, né? Eu acho que a limitação tem que ser de uma mesma área, não assim de forma irrestrita, qualquer que seja a especialidade. E a gente tinha falado também, Miquelinha, a respeito eu acho que a gente não chegou nem a falar, mas eu estou lembrando de uma servidora que mandou uma mensagem falando a respeito da contribuição do IPASGU. Então, eu queria aproveitar o momento para poder explicar como é que é feito o desconto do IPASGU. Só pegando o gancho desse assunto, depois de aposentado, continua sendo cobrado o mesmo valor dele ativo? Já responde para a gente. Sobre o IPASGU, né? Isso. O IPASGU, você que está na ativa, você tem um plano de saúde, todo plano, ele é facultativo. Você pode solicitar e ser incluída no plano ou não, né? O plano de saúde, ele é facultativo, ele não é obrigatório.
Você que possui o plano de saúde e vem a aposentar, você também pode continuar com o plano, porque você já tinha o plano, né? Você pode permanecer com ele. Então, os aposentados também participam do IPASGU, que é o plano de assistência do município para os servidores públicos municipais de Gurupi. E a contribuição, né? A servidora estava indagando que no contra-cheque dela tinha descontado a mais. Então, como funciona o desconto do IPASGU? O IPASGU ele tem uma tabela, né? Uma tabela de faixa salarial e valor para ser descontado. Se você ganha até R$1.000, aí eu estou dando uma suposição que eu não trouxe a tabela, né? Que é questão de valor. Se você ganha até R$1.000, desconta R$70. Se for de 1.000 até 2.000, aí já desconta R$140. Então, tem uma faixa salarial na qual incide o plano. Se você ganhou mais um pouquinho e passou para uma outra faixa, aí o desconto vai ser diferente, vai ser outro, vai ser o da tabela, né? Vai ser acrescido. Então, deve ser por isso que a servidora, ao questionar o desconto do IPASGU, ela tem que se ater a essa tabela. Quanto foi que ela recebeu, qual é a faixa salarial na qual ela se encontra e o valor que foi debitado no contra-cheque dela. Porque se você sai de uma faixa para outra, o valor a ser descontado vai ser outro, né? E aí a gente tem uma discussão sobre isso, né? É uma tabela numa faixa salarial que eu já havia criticado que quem ganha mais está contribuindo menos, porque não tem uma proporcionalidade, né? A proporcionalidade é para justamente fazer um equilíbrio do que cada um ganha para com que vai contribuir, né? Porque às vezes R$70 para um é muito, mas o 140 que está na outra faixa já não é muito, né? Então, a gente tinha até feito uma sugestão para adequar essa tabela. Enfim, só respondendo à servidora que a questão do valor que veio descontando no contra-cheque, que foi um valor maior, provavelmente vai ser por causa do seu valor salarial, que deve ter passado para outra faixa. Muito bem. Tá no ar para você o Jornal da PugSint, eu, Miquelin Feitosa e você, juntinhos hoje debatendo o IPASGU e a perícia médica do município para você na PugSint Web Rádio. Nós vamos falar agora sobre a perícia, mas antes, uma pergunta. Por que as coisas demoram tanto a acontecer em Gurupi? Esses gestores não buscam iniciativas, ideias fora, eles têm tudo à disposição para se fazer uma gestão de um modo moderno, né, vamos dizer assim, e transparente, ao mesmo tempo inovador, né? Falta criatividade do gestor à frente de secretarias ou à frente de um órgão como o IPASGU, para que possa se modernizar. Tipo, é uma coisa tão simples hoje, né, o cartão. Falta essa criatividade, falta conhecimento. O que acontece hoje que Gurupi demora tanto a ter essas inovações? Pois eu também fico me questionando isso, né? Por que as coisas são tão demoradas e parece que a tecnologia não chegou numa parte da mesma administração, né? Eu penso que isso também é devido a essa troca constante, né? Dos presidentes do IPASGU, né? Recentemente tivemos 3 ou 4 alternâncias no Instituto, né? Eu me recordo que o Jonas Barros era o presidente, depois passou para o outro secretário, aí veio a Rita, agora já é a Cristina Donato. Então, assim, cada um que entra vai começar novamente. Não tem uma continuidade daquilo que estava sendo feito, porque cada um vai começar a conhecer o Instituto para começar a fazer o seu trabalho, né? Então, aí leva-se um tempo. E essas
alternâncias de presidente constante, impede também que a pessoa faça uma ação aí, só que aí aí é a gestão, né? É a gestão ter um trabalho na qual tem que ser executado. E realmente, o IPASGU, eu sinto que é uma pasta na qual está ficando para trás, né? Na qual não tem um investimento de tecnologia. Está sendo construído o IPASGU, não sei se todos os servidores sabem, mas está fazendo a construção do IPASGU lá na BR-242, onde fica lá o polo administrativo lá da prefeitura. Está sendo construído lá. E aí os servidores estão questionando. Agora a gente vai ter que pegar as guias lá na BR-242. Então, assim, eu creio que não, e o sindicato vai lutar para que isso não ocorra, se ainda continuar com a emissão de guia após a pandemia, para poder pegar essa guia, o sindicato vai sugerir que coloque um guichê de atendimento na prefeitura da Rua 1, no centro da cidade, porque senão vai ser muito dificultoso para os servidores ter que ir até o polo administrativo para pegar uma simples guia. Não tem cabimento, porque nem todos os servidores públicos municipais de Gurupi possuem veículos. Aí carro e moto. Não, tem uma grande parte dos servidores que mal tem uma bicicleta. É verdade. E aí a distância, para quem mora lá no Campos Belo, para sair de lá e até a BR-242, isso é penoso. Então, eu creio assim, que a questão do cartão do IPASGU, a gente vai estar lutando firmemente para que saia. E se não sair, essas emissões de guia pós-pandemia, né, elas têm que ficar no centro da cidade para os servidores. E também não custa nada também fazer um cadastro dos usuários, né, e a cada um emitir pelo sistema online da prefeitura. A prefeitura já tem diário oficial, a prefeitura você faz acompanhamento dos seus processos administrativos através do site da prefeitura, você faz só o acompanhamento, mas isso já é suficiente porque fica ali no computador e você vai seguindo o andamento. Então o IPASGU não tem por que ficar para trás da gestão que está evoluindo. Você falou sobre a mudança do IPASGU lá para o polo administrativo da prefeitura. A prefeitura tem tantas áreas disponíveis e eu vejo assim como querer se afastar da população, né, dificultando o acesso ao secretariado, às secretarias e aos órgãos públicos, né, colocando, né, quase todas as secretarias lá no polo administrativo que fica fora da cidade, né? Fora da cidade e como você diz, quem mora no Campo Belo, pegar uma bicicleta para sair do Campo Belo. Hoje nós em Gurupi ainda não contamos com aplicativo de transporte, né? Temos aí alguns que estão chegando, começando agora, mas esse servidor teria que atravessar a cidade mais de 20 quilômetros para poder ir tirar uma guia para depois aí sim fazer a sua consulta, né? A prefeitura de Gurupi e a atual gestão, eu acho que deveria ter se mobilizado em prol de áreas melhores, mais centralizadas, né, bem no centro da cidade, para atender a toda a população, deixando aí mais fácil o acesso aos órgãos, às secretarias e aos institutos, como é o IPASGU. Para a gente adiantar aqui o assunto, a perícia, né, prazo para entrega de atestado, né? Hoje há um prazo? Como é que está funcionando essa perícia hoje, Lucilé? Sobre as perícias também é o segundo tema, né, da nossa entrevista de hoje, na qual os servidores reclamaram bastante a respeito do prazo, o prazo para entregar os atestados na perícia, né? O prazo hoje é de 72 horas. Se você consultar e tiver um atestado médico para se afastar da função, você terá o prazo de 72 horas para protocolar esse atestado, né, para poder passar pela perícia médica. Então, esse prazo também a gente considera um prazo muito curto,
72 horas, né? E a gente solicitou via ofício para a Secretaria de Administração para que fosse, no mínimo, uns 5 dias para o servidor estar entregando esse atestado, né? 5 dias aí é um prazo razoável. É aquela mesma situação que a gente falou sobre o IPASGU, no caso do reembolso. Se o servidor mora sozinho, se o servidor não tem ninguém por ele, né, como é que ele, se ele tiver cirurgiado ou operado, como que ele vai fazer para entregar em 72 horas somente no caso, esse atestado para protocolo na junta médica? Pois é, e quem faz cirurgia fora de alta complexidade, né? Que você fica internado 10 dias. Aí querem que você, em 72 horas, você entregue um atestado. Já teve vários casos. A pessoa está fazendo cirurgia lá fora. Não tem ninguém aqui na cidade para que possa entregar esse atestado, né? E como é que ela manda esse atestado? Ela manda uma cópia por e-mail, alguém imprime, vai lá e protocola. Não é tão simples assim para uma pessoa que está enferma, para uma pessoa que está fazendo um tratamento. Ela não está pensando no atestado dela, mas ela tem que pensar, porque senão ela vai sofrer as faltas e aí vai incidir na sua remuneração, um reflexo na sua remuneração. Então, esse prazo de 72 horas é um prazo muito curto. E aí a gente já fez esse pedido para que seja, no mínimo, 5 dias, para que o servidor ele possa, com mais tranquilidade, fazer esse protocolo. Porque se tem várias situações na qual o servidor ele não espera que aquilo ocorra, né? Mas precisa sair urgentemente para fazer um tratamento, se ausentar do serviço. E ele não vai poder esperar uma decisão do superior para afastar ele, para ele sair, para poder ele fazer um tratamento fora, né? E quando ele faz esse tratamento fora, ele depende muito da clínica de fora para dar os laudos, para dar os atestados. Não é tão simples assim que ele possa resolver tudo numa situação de mais urgência em 72 horas. E são coisas simples, pequenas, né? É prorrogação de prazo, é para dar mais segurança para o servidor, para dar mais um respaldo para ele. Então, quanto às perícias, a gente está tendo várias dificuldades, e agora na pandemia, na apreciação desses pedidos, né? Recentemente, vários servidores reclamaram que a perícia ela não está dando a resposta. Há uma demora hoje para responder por parte da junta. Isso. Está tendo uma grande demora para responder a respeito desses atestados. Por causa da pandemia, não se está fazendo a perícia presencial. Somente nos casos que a perícia assim entender que é necessário. Hoje, como está sendo feita a entrega dos atestados? Está sendo através do e-mail da junta médica. O servidor envia o seu atestado para a junta médica. Da mesma forma, quanto aos afastamentos para a Covid, né? Do grupo de risco. Eles têm que enviar também através de e-mail para a junta médica. Só que o servidor faz isso no prazo que é determinado. Entretanto, a junta médica não responde de forma mais rápida, né? E aí a pessoa tem que ficar trabalhando. Temos um caso, um exemplo muito claro que eu queria compartilhar aqui com vocês. Teve uma servidora que ela teve um atestado de 15 dias. 14 foi 15 dias, não me recordo agora. E aí encaminhou para a perícia. E a perícia só foi dar a resposta depois dos 15 dias. E aí, como é que fica a pessoa? Aí a pessoa sai, porque tem um atestado de um médico, que fala que ela está com a doença lá, coloca o código e tudo, e que ela necessita de 15 dias de afastamento das suas atividades, né, para recuperar a sua saúde. E aí ela sai do afastamento,
acreditando que aquele atestado dela vai ser homologado pela junta, e a junta, depois de 15 dias, a junta se manifesta pela impossibilidade e não dá nenhum prazo para a servidora. Aí a servidora fica como? Com prejuízo de 15 dias de falta, porque a junta médica não apreciou o seu pedido no tempo, com rapidez, antes que ela pudesse sair e se afastar. Então, assim, tem muitas reclamações da perícia médica. Não interrompendo seu raciocínio, mas no caso dessa negativa, há um desconto? Aí, como o atestado do servidor não é acolhido pela junta médica, ali seria lançamento de faltas, né? Olha o prejuízo que o servidor teria com essa morosidade da junta médica. Só que, nesse caso específico, a servidora, ela tinha algumas folgas acumuladas e, para não receber faltas, ela compensou com aquelas folgas dela. Então, mas e se não tivesse? Como seria? Né? E aí a gente até questiona também. Ela recebe um atestado do médico que ela teria que se afastar por 15 dias. Aí a junta diz que não. Outro assunto, outra pergunta, no caso. Agora, no momento em que nós estamos vivendo, da Covid-19, o funcionário descobriu, estou com a Covid-19 e tenho que me afastar. Esse afastamento está sendo feito automático ou ainda exige a perícia ainda do município? Todo afastamento exige a perícia do município, né? Aí o que acontece? O grupo de risco, e essa é a reclamação também. O grupo de risco está entrando pedindo o afastamento, porque é grupo de risco. E tem mais de 30 dias, a perícia, ela não manifesta a respeito do pedido do afastamento. Então, o servidor, ele fica prejudicado trabalhando na sua função, ao invés de estar afastado em razão do decreto que concede esse afastamento, inclusive fala que o servidor deverá se afastar, é uma obrigação, é uma determinação para que o gestor afaste esse pessoal do grupo de risco, e a pessoa só tem que comprovar que está no grupo de risco, através de um laudo do seu médico, que faz o seu acompanhamento, né? Certificar no laudo que você possui aquela doença crônica, né? E mesmo assim, há uma grande reclamação, na qual os servidores entram com o pedido, e esse pedido não é analisado pela junta médica, não é analisado com mais agilidade, né? Tem reclamações dizendo que tem mais de 30 dias com o pedindo um afastamento e não tem uma resposta da junta médica. Então, assim, nós do sindicato até oficiamos, aí essa semana, diante de várias reclamações, oficiamos mandamos um ofício 090, tanto para a diretora de recursos humanos, como também para os membros da junta médica, falando a respeito desse prazo, né? Para poder regulamentar um prazo, porque se nós temos um prazo de 72 horas para protocolar um atestado, que a junta médica também tenha também o mesmo prazo para se manifestar. Eu acho que o prazo para a junta médica tinha que ser bem maior, bem mais rápido, né? Se você entra com atestado pedindo um afastamento, você precisa urgentemente ter a decisão da junta médica para poder se afastar. Não pode aí transcorrer o tempo do seu atestado para a junta médica falar, né? Não, isso aí depois que transcorrido o prazo de 15 dias. Vindo a ser negado ainda, com essa possibilidade de vir a ser negado e a pessoa tendo um atestado em mãos, ter aí os seus dias descontados, né? E o salário, que já é pequeno, né, se transformar tão pouco mais. Aqui tem comentário aqui, na nossa live, comentários que estão chegando aí para a gente, e um dos comentários teria interesse hoje da atual gestão em levar esse polo administrativo e todos os seus institutos e secretariados ali para aquela região da saída da BR-242, interesses pessoais. E a gente fica triste, ao saber, de assuntos como esse, que a politicagem, infelizmente,
e os interesses pessoais estão atrapalhando o município de Gurupi, chegando, né, como você disse, a terceira maior cidade do estado Tocantins hoje está ficando para trás, né, até de Colinas, até de Guaraí e até de Porto Nacional, Paraíso e várias outras. Em razão de que a politicagem, enquanto não acabarmos com a politicagem. Você falou também da troca excessiva de administradores hoje do Instituto, né, de Assistência, no caso do IPASGU. Essa troca também atrapalha e muito. Tem outro assunto aí para a gente, as ações sindicais hoje do Sinzeng em prol do servidor público municipal. Como é que está hoje o Gurupiprev? Vai ser aprovado essa reforma da Previdência Municipal? Há uma comissão trabalhando em prol de trazer os benefícios ao servidor público municipal no que se diz respeito a alguns dos assuntos que estão incluídos nessa reforma. Como é que está a ação hoje em prol desse momento que é o Gurupiprev? Sobre o Gurupiprev, como havia uma portaria que prorrogou aquela obrigação, em tese, né, uma obrigação para que os entes federativos pudessem fazer a adequação de suas alíquotas, então o projeto do Grupo estava parado na Câmara Municipal, tendo em vista as mobilizações dos sindicatos, né, que não concordavam com a reforma que estava sendo feita, da forma que ela estava sendo feita. Ela teve a sua alteração, né, ficando tão somente a questão das alíquotas para ser discutidas. E essas alíquotas ficaram no projeto enviado pelo Poder Executivo e está parado na Câmara. Mas a gente teve um conhecimento de que já vão começar a discutir novamente a reforma, porque já vamos aí chegando próximo a setembro, o prazo seria até setembro, a prorrogação da portaria ministerial, né? Então agora estão começando a levantar novamente esse projeto para a intenção de ser aprovado, né? Os sindicatos vão estar reunindo novamente com os vereadores, vão estar aí fazendo a sua parte, a sua função de estar acompanhando e tentando minimizar essa reforma da Previdência. Creio que agora, essa semana ou na próxima semana, a gente já esteja caminhando aí para poder a gente estar fazendo as nossas tratativas com os vereadores, repassando toda a situação dos servidores, né? A penúria realmente que todos se encontram no momento. E quanto ao Gurupiprev, a gente teve uma folga, né, depois da prorrogação da portaria, na questão da luta. Mas a luta ela vai e volta. E agora voltou e vamos continuar lutando na reforma da Previdência de Gurupi. E Miquelin, eu acabei de me lembrar outra situação envolvendo a junta médica, né? Para o ofício que eu já citei, né, que a gente pede aqui uma fixação de prazo para que a junta médica responda os atestados e também os pedidos de afastamento da Covid, né? A gente já fez esse ofício para a administração. A gente não está tendo uma resposta com curto tempo de prazo, né? A gente entende que a administração tem seus problemas, mas nós fizemos ofícios a respeito da insalubridade para ser concedida, a insalubridade referente à Covid, para ser concedida para os servidores, né? O sindicato fez o pedido, teve esse benefício da insalubridade Covid para diversos servidores, até pedimos uma relação agora para saber quem está ganhando e quem não está ganhando, mas não tivemos resposta ainda a respeito desse pedido, mas nem precisa mais responder, porque a administração já está pagando, né? Nós pedimos também a questão da gratificação, que foi encaminhada para a Câmara, né? E depois a gente viu que algumas categorias não estavam sendo beneficiadas, pedimos para incluir outras categorias, e aí o projeto entrou agora novamente dia 18, e hoje eu só me atrasei porque eu estava na Câmara Municipal acompanhando esse projeto, então eu cheguei aqui 10 minutinhos atrasada, né?
E esse projeto já se encontra lá, já foram incluídas várias outras categorias, e a gente vai estar dando uma estudada hoje, porque entrou hoje na Câmara, né? Esse projeto foi lido, já deve ter sido lido, porque a sessão era às 9 horas, já deve ter sido lido na Casa de Leis, e aí a gente também vai acompanhar e fazer as análises das alterações que teve, da inclusão de categorias, né? Enfim, estamos aí numa luta muito grande, muitos problemas, muitas queixas dos servidores. E fora isso, isso para demonstrar que a gente não está tendo uma resposta, mas os nossos pedidos estão surtindo efeito, estão sendo concretizados. Então, assim, as respostas, como você percebe, elas demoram a chegar de forma oficial ao sindicato. Mas, devido aos pedidos, algumas situações elas são realizadas em face da motivação feita pelo sindicato. E a perícia não pode ter essa mesma comodidade assim, de não responder ou demorar a responder. Não pode. A perícia ela é essencial ao município de Gurupi, ela é essencial para os servidores e a resposta dela tem que ser com mais rapidez. Tanto que nós pedimos a fixação de um prazo para que a junta médica possa responder os atestados, responder os afastamentos. É imprescindível que a junta médica tenha um prazo para isso, porque senão o que vai acontecer é esse monte de problema, é esse monte de omissão quanto aos pedidos dos servidores. E sobre uma reclamação que eu no início falei que tinha me lembrado, tem uma questão na junta médica que está acontecendo o seguinte, Miquelin. O servidor ele faz uma cirurgia, aí eu só não vou citar o nome do servidor, ele fez uma cirurgia em Palmas, uma cirurgia muito, muito grave, assim, muito complexa, e o médico deu 6 meses de atestado para ele, né? Para ele se recuperar, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Ele não se recupera antes de 6 meses, e nem depois, né? Porque é uma cirurgia grande. E aí ele envia para a junta médica, né? Esse atestado. Aí a junta médica vai e coloca 3 meses. Sendo que o pedido do médico que acompanha o servidor era de 6 meses. Aí a junta médica coloca 3 meses. Aí o servidor tem que novamente retornar ao médico, fazer a viagem para consultar com o médico em Palmas, para pegar um outro atestado, para passar para a junta médica. Aí o médico dá novamente mais 6 meses. Aí ele passa esse atestado para a junta médica, e a junta médica dá 3 meses. Gente, que isso? Se confusão, o médico está pedindo 6 meses, é porque precisa de 6 meses. Qual que é a diferença de dar 3 meses e dar 6 meses? Essa junta médica não está analisando a cirurgia da pessoa. Não. Aí o servidor me relatou, não, é porque a junta médica disse que só pode dar 3 meses. E se é um cirurgião que passou, deveria ser bem respeitada essa opinião médica do caso, no que diz respeito a ele ter a pessoa que fez a cirurgia, que sabe, né, quanto tempo precisa esse servidor para se recuperar, né? Não, pois é, Miquelin. Parece que tem uma brincadeira de muito mau gosto com o servidor. Por quê? Se o médico, que faz parte da junta médica, verifica o tipo de cirurgia que ele fez, né? Que é de alta complexidade. O médico que fez a cirurgia pediu o afastamento por 6 meses. É porque a pessoa precisa de se restabelecer de 6 meses. Né? Agora a junta médica faz o quê? Não, vou dar só 3. Para a pessoa ter que viajar de novo, pagar a consulta de novo para o médico, para trazer de novo um atestado, e a junta médica dá 3 meses. E aí, com os 3 meses de antes, com 3 meses de agora, foi 6 meses. Era o primeiro atestado que o servidor tinha de 6 meses. Agora a pessoa vai ficar de 3 em 3 meses gastando para poder a junta médica ficar cortando na metade. Não, sinceramente, isso na minha visão é de uma crueldade, é de uma falta de perícia, não. É uma falta mesmo de conhecimento, né?
porque a gente pressupõe que quem faz parte da perícia tem conhecimento de todas as doenças ali e do tempo que cada um vai necessitar, de acordo com a sua necessidade, de restabelecer a sua saúde, né? Mas não, parece que ali falta conhecimento mesmo da área, e porque não é possível. Sensibilidade, eu diria também, né? Sensibilidade, mais humanidade, né? Mais, ter mais coração, porque quando a gente está nessa situação de saúde, a gente já está abalado, né? E aí, quando a gente precisa do respaldo do poder público, e aí faz isso com a pessoa, e essa mesma pessoa, na qual é um exemplo que eu estou me referindo, que é um exemplo concreto, fica indo, sempre pegando atestado. Não, isso não pode acontecer. Isso é uma forma abusiva de tratamento com o servidor. E na junta médica, parece que tá tendo, não sei se é uma orientação ou se já é de praxe. Ou é porque gosta mesmo de prejudicar a pessoa. A pessoa tem 20 dias, aí coloca 10 dias. A pessoa tem 15 dias, aí coloca 10 dias. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu faço aqui esse desabafo. E uma coisa, se a pessoa precisa de 20 dias, ela voltar, né, com 10 dias, ela não vai voltar bem, não vai desempenhar bem a sua função do qual precisa ser feita. Então não adianta, né, vamos dizer assim, humilhar esse servidor, né, fazer ele voltar porque é mandado, porque precisa, porque tem obrigações, né, e a pessoa não está bem, né, de saúde para poder estar fazendo aí o seu trabalho, né? Eu digo assim, vamos dar um exemplo, né, um servidor que trabalha no caminhão coletor, né, se ele não está com capacidade física, né, psicológica e mental, vamos dizer assim, para estar, né, conduzindo, para estar trabalhando ali, correndo atrás do caminhão, pegando todas as sacolas de lixo e jogando em cima do caminhão, ele não vai conseguir desempenhar se for, né, o atestado for de 20 dias e ele só tiver 10, ele não vai estar recuperado, né, Lucilé? Com certeza, Miquelinho. Se o servidor ele tem um acompanhamento médico por um profissional, né, que faz o seu acompanhamento, ele vai saber realmente da sua situação de saúde, se você está com problema de saúde que você precisa se afastar do município, ele tem o conhecimento do prazo na qual você vai necessitar para poder restabelecer sua saúde. Agora, quando 3 pessoas se juntam de forma fria para poder ficar analisando papel e não olhar e não ter consciência que aquilo ali não é um papel, mas é uma vida, aquilo ali é uma vida de uma pessoa. O atestado que friamente se olha, não é somente papel. Por trás tem uma pessoa necessitando daquele afastamento. Então, assim, realmente a gente precisa melhorar muito a questão humana da administração, né? Precisamos ter profissionais capacitados para poder lidar com pessoas. Não é admissível hoje esse tipo de tratamento, né? E aí parece que... aí eu reforço novamente, é a questão da humanidade, é a questão da seriedade, porque o servidor não está brincando, não. O servidor cumpre com a parte dele de pagar o instituto, né, quando precisa da sua assistência, e a administração tem que cumprir a parte dela, de prestar o serviço para o servidor de modo eficiente, eficaz e rápido, porque a reclamação é geral. Eu nunca vi, Miquelinho, eu acho que é por causa a pandemia intensifica esses problemas, né? Mas ela somente intensifica. Esses problemas já existem, só que começa a abarcar um número bem grande de pessoas, né?
E aí vem aquelas reclamações gerais de todos os setores. Não é uma reclamação de um pessoal, de uma secretaria ou de outra secretaria. É reclamação geral. Todos os servidores reclamando do IPASGU, todos os servidores reclamando da junta médica. E a gente espera que essa junta médica ela tenha mais seriedade na análise dos atestados e dos afastamentos, porque o sindicato não vai permitir mais esse tipo de abuso perante os servidores públicos municipais de Gurupi. Nós temos um comentário aqui da PUG enquanto seção sindical e um alerta, né, falando sobre, desde o início da pandemia, né, desde o início da pandemia é tão grave a situação hoje em Gurupi, da questão do transporte que nós havíamos falado aqui agora há pouco, não temos mais nem transporte público em Gurupi. Né? Só para ler aqui, ó, desde o início da pandemia, a Transgoiás encerrou as suas atividades. E até hoje a prefeitura não fez ou não sabemos de licitação para que nova empresa possa operar. Pensa, em tempos de pandemia não temos transporte para ajudar a população mais carente. Como será que a vida do servidor que vai precisar andar a pé, de bicicleta ou outra forma? Ou seja, se não tiver um ponto de atendimento no centro, só mostrará ainda mais o quanto a gestão valoriza o servidor gurupiense. Ou seja, não valoriza, não respeita o seu servidor público municipal, que hoje, né, se for pelo aspecto político do qual muitos levam essa gestão, né, não respeita hoje o equivalente a 35% do eleitorado, vamos dizer assim, né? O servidor público municipal representa. Né? O Oxmano está mandando bom dia aqui para a gente. A GC Nildes Aires falou assim: a perícia do IPASGU chega a ser uma humilhação. E voltando, antes de você concluir, para a gente finalizar o programa de hoje, nós até já passamos do horário de finalizar às 10 da manhã, mas o assunto está bem legal. E nós, antes de você concluir o assunto da perícia do município e do IPASGU, né, eu cheguei uma vez aqui em Gurupi, eu estava morando fora, cheguei em Gurupi, não tinha aplicativo e não tinha, né, transporte público coletivo, né, no meio de semana, plenas 7 horas da noite, não tinha nenhum desses em Gurupi. E há muito tempo, a população gurupiense sofre à mercê de uma Transgoiás que não se moderniza, não se coloca ônibus novos, né? Há um desrespeito muito grande por parte do senhor Jesus, que é o proprietário da Transgoiás, e de toda a sua equipe, com a população gurupiense, do qual, né, o trouxe benefícios até o dia de hoje. E nós não sabemos o porquê, né? Como a PUG, enquanto seção sindical aqui, nos fala o porquê da prefeitura não licitar, não trazer uma empresa de fora para que haja uma adaptação, para que haja uma modernização do transporte público de Gurupi. E outra coisa, passou da hora de Gurupi ter um terminal, né, de ônibus para que possa a população, atender a população carente, até a população que precisa, né, ir de um bairro a outro, é preciso um terminal. A pessoa vem aí do Sol Nascente, não tem um lugar onde ele possa ficar para ir para o Bela Vista, vamos dizer assim, ou para o Alvorada 2, ou para a Vila São José. É preciso um terminal. Chega somente de pontos de ônibus em Gurupi e de um transporte público não levado a sério, não moderno. É aquilo que eu falei para você ainda no início. É preciso que as pessoas possam abrir a sua mente, ir fora e buscar novas ideias. Nós temos aí vários estados e capitais que são bem modernas nessa questão de transporte, na questão de saúde, como do IPASGU, dos institutos. Nós temos aí Curitiba, nós temos aqui perto em Anápolis, nós temos Goiânia, né, que as coisas já funcionam de uma forma diferente, né? Eu acho que temos que tirar, né, essa politicagem no meio de uma gestão pública que deve ser de interesse do coletivo e não do pessoal. Interesses pessoais estão atrapalhando o Gurupi crescer, desenvolver e se tornar uma cidade que é bem vista fora, né, pelo lugar, pelas pessoas, mas por causa da gestão pública que é feita aqui há tantos anos
sem que haja interesse coletivo, Gurupi fica para trás. Lucileia, para a gente finalizar, o seu comentário final sobre esse assunto da perícia de Gurupi, sobre as ações sindicais, né, como hoje o SINSEG luta pelo servidor público municipal. Pois é, Miquelinho, a questão do comentário que você fez, realmente, Gurupi aqui tem só ponto de ônibus, né? E, assim, o centro da cidade, os pontos foram até reformados e dado um maior conforto para o pessoal não ficar, para a população não ficar esperando no sol. Tem até uma cobertura, não sei que material aquilo ali, mas parece muito com acrílico, né? Até gostei, falei assim, achei bonito, porque o que a gente tinha era banco, né? Então, qualquer coisa que venha a mais, a gente já acha melhor um pouquinho. Mas isso eu vi também que é só assim, em alguns pontos no centro da cidade. E como é que ficam os setores, né? Os setores a gente presencia no Face vários memes aí, porque tem um ponto na qual só tem um banco, quer dizer, só uma pessoa pode sentar. Né? Então, assim, realmente a sua colocação é acertada, assim, que a gente precisa melhorar e cabe mesmo ao gestor e buscar... esse existe, viu? Não é só o meme, ele existe, né? Ele existe mesmo. Não sei se alguém foi lá e retirou, mas ele existe na região do Jardim dos Buritis, se eu não me engano. Eu acho que no Nova Fronteira também, tem um por ali, assim, não sei se ainda existe, né? Mas que fotografaram e colocaram nas redes sociais, isso é verdade. Né? Então, assim, a gente precisa realmente cobrar mesmo do gestor melhorias para a nossa cidade, né? Que busque coisas novas lá fora e que traga para a nossa cidade, que realmente faça o papel de gestor, né? Não de político. A gente coloca um gestor ali para gerir uma cidade e a gente espera que essa cidade seja bem gerida. Finalizando sobre a questão do IPASGU e das perícias médicas, eu só não falei de um problema que foi repassado para o sindicato a respeito dos atendimentos nos hospitais de Gurupi. Nós temos poucos, né? A gente só tem aqui, particular, a gente tem o São Francisco e o Santa Catarina, né? Tem a Unimed, mas a Unimed particular também, e temos aí o regional. E os credenciados pelo IPASGU é o Santa Catarina e o São Francisco. Os servidores eles não estavam conseguindo fazer o atendimento para pegar o encaminhamento para poder fazer o teste da Covid, que é dos serviços oferecidos pelo plano, fazer o teste da Covid. Então, teve uma reclamação muito grande. Nós, do sindicato, oficiamos a presidente do IPASGU, a senhora Cristina Donato, né, para que resolvesse esse problema. Porque se o Instituto oferece fazer o teste, e para fazer o teste você precisa do encaminhamento do médico, e o médico não te atende por causa da Covid, porque em si as instalações hospitalares não possuem esse tipo de atendimento, né, porque não tem os protocolos adequados, então o servidor ele fica impedido de realizar o teste. E aí a gente oficiou a presidente, e a presidente entrou em contato com os hospitais para que pudesse resolver essa situação, e os hospitais responderam as indagações da presidente. E aí a gente vai estar verificando a respeito se os hospitais estão fazendo os atendimentos dos servidores para poder fazer o encaminhamento do Covid. Não quer dizer que a pessoa esteja com a Covid, ela só quer o encaminhamento, né, para poder fazer o teste. E às vezes não é nem ela, às vezes ela não está, mas um membro da família dela que é dependente precisa fazer o teste. Então os hospitais também têm que se adequar à realidade, né, e tentar colaborar com o Instituto e criar um meio de fazer esses atendimentos, né? Que seja por telefone, que encaminhe por e-mail. É preciso hoje, eu acho assim, que é preciso fazer uma integração, né? Porque há uma falta de comunicação entre institutos, entre hospitais públicos, no caso, que são a respeito do estado, do município, e que no momento em que é servidor ou um parente de um servidor público municipal chegar até o atendimento público, ou que seja num hospital desses, né, que comprovado
voltando lá no assunto da perícia, comprovado, estou com a Covid-19, esse servidor já deveria ser afastado sem precisar dessa perícia, sem precisar, né? Porque se tem um papel que fala que ele está contaminado com a Covid-19, precisa ser afastado, né? Precisa ter seu distanciamento social e cumprir a quarentena em casa, eu acho que já deveria ser tudo automático, né? É preciso ter aí um sistema online, um sistema de comunicação direta entre institutos, entre hospitais, para que o servidor não fique à mercê desse sistema que hoje não funciona bem, né? Não funciona, Miquelin. E aí são 3 situações distintas, né? Envolvendo a perícia. É aquelas análises dos simples atestados de questão de afastamento da sua saúde, ou algum problema aí que você possua. São os afastamentos do grupo de risco. Não quer dizer que você tenha Covid ou não. Você está no grupo de risco e precisa estar afastada para poder se preservar, você e a sua família, né? Você se afasta porque você, como está no grupo de risco, é uma pessoa vulnerável a esse vírus, né? E a terceira hipótese é a questão do afastamento da Covid em si, né? Como funciona? O servidor tem que estar muito bem orientado que, se você sente sintomas, a primeira coisa que você deve fazer é comunicar ao seu chefe, porque ele tem que te afastar, porque está no decreto, né? E você tem que proceder como? Você também tem que fazer o teste. O plano já oferece esse serviço de fazer o teste. Então, rapidamente, você vai fazer esse teste, né? E aí, você já comunica com o seu chefe para que ele te afaste, né? E quando vir o resultado do teste, você faça a quarentena, né? Então, assim, tem umas etapas que o servidor... Às vezes você está sentindo alguma coisa, mas aquilo ali não é sintomas da Covid, né? Quem vai saber se é sintomas ou não é o médico. Por isso que você tem que ir ao médico. Nem que seja na UPA, né? Para poder a UPA lá, o médico fazer o diagnóstico correto, fazer o encaminhamento, fazer até o teste, né? Então, assim, o servidor, ele tem que agir de forma mais rapidamente. Mas se você, no ambiente de trabalho, e quem já tem o teste positivo, não tem por que estar ficando no ambiente de trabalho. Já chegaram algumas denúncias no sindicato de que, olha, tem servidor positivo trabalhando. Não é admissível isso. Se você sabe que você é positivo, que você fez o teste, que deu positivo, você não pode estar trabalhando, porque você está cometendo uma falta muito grave, né? Que você pode disseminar esse vírus. É uma questão de saúde pública. Você pode até sofrer um processo administrativo. Não interrompendo você, mas há pessoas, é o seguinte, eu ouvi falar essa semana, um rapaz que estava em um certo lugar e falou assim, já que eu peguei, eu não vou usar mais máscara, já peguei mesmo, mas aí ele está deixando de ter preocupação consciente com, né, o seu próximo, porque, né, em cada organismo está tendo uma reação diferente, esse conjunto de vírus que forma o Covid-19. E não é esse negócio eu peguei e não vou pegar novamente, né? Porque a gente tem acompanhado aí as notícias, não tem nada comprovado. Não há nada comprovado que não se pegue novamente. Uhum. E já teve um caso de que a pessoa já teve e pegou novamente. E a cada vez mais os cientistas estão comprovando a mudança, a mutação dele, dando aí uma forma diferente e até mais assim, agressiva ainda, né, para essa pessoa que pega a Covid a segunda vez. Então, servidor, no momento em que constatou que está com a doença, que está com essa Covid-19, essa pandemia, né, que possa se afastar pensando não só nele, mas pensando nos seus entes, pensando nas pessoas idosas da sua família, do grupo familiar, e pensando também no seu colega servidor, que você está colocando em risco e pode completar aí para a gente, tem sanção administrativa contra esse funcionário. Né? Sim, pode sofrer um processo administrativo. Plenamente possível. Mas eu quero deixar aqui a orientação para os servidores que, sentiu algum tipo de sintomas, procure o médico para diagnosticar se você está com sintomas de Covid. Às vezes não é sintomas da Covid, só quem pode diagnosticar é o médico. Vá ao médico, vá na UPA para poder
ser diagnosticado, porque ali o médico vai poder te prescrever se você está com sintomas ou não da Covid. E peça para o médico, se for sintomas da Covid, pede para o médico ali um encaminhamento para fazer um teste, pede para o médico também o afastamento, né, de 3 dias até sair o resultado do teste, para você se afastar. E aí, com esse documento, você leva para o seu superior, faça um pedido por escrito, né, encaminhando o laudo do médico, o atestado do médico, e pedindo um afastamento. Ali você vai estar comprovando que você, quando começou a sentir os sintomas, você já comunicou ao seu superior da situação e solicitou o afastamento. Depois, quando vier o resultado, aí você pega um novo atestado, o exame, encaminha para a junta médica para te afastar para a quarentena, né? E aí, com o atestado positivo, você não precisa nem esperar a junta médica, porque é uma obrigação você ficar de quarentena. Então, os servidores eles têm que estar muito bem atentos, muito bem informados e orientados e saber que não pode trabalhar com teste positivo. Sentiu sintomas, vai ao médico e, se for sintomas da Covid, comunique o seu superior e se afaste. Muito bem, finalizando o nosso programa, Jornal da PugSind. Na próxima quinta-feira, nós voltamos trazendo mais um assunto referente ao servidor público municipal, agradecendo a audiência de todos aqueles que nos assistem e aqueles que ainda vão assistir, né, quando estiverem tranquilos aí, vão assistir a essa entrevista. O nosso bom dia todo especial. Bom dia mais uma vez para a Gestinil, que está desde o início, né, conferindo a nossa programação. A seção sindical da PugSind também, né, conferindo a nossa programação. E todos aqueles servidores públicos municipais, professor universitário, sindicalizado da PugSind, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. Esse canal existe para que nós possamos, além de debater assuntos referentes a você, servidor público municipal, a você, professor, né, a você universitário, a você docente, né, existe também para que possa defender os seus direitos, fazer o seu direito valer. Bom dia para você, Lucileia, obrigado pela sua participação, seu agradecimento também, né, para a gente encerrar o programa de hoje. Obrigada, Miquelinho, obrigada a todos pela audiência e pela participação dos servidores. Muito importante esse canal aberto aqui para que a gente possa passar todas as informações e as reivindicações dos servidores. E até a próxima quinta-feira. Muito bem, finalizamos aqui mais o programa Jornal da PugSind. Voltamos amanhã com muito mais para você que acompanha a nossa programação. Desejamos a você um ótimo dia. Obrigado pela sua companhia. Fique agora com a programação da PugSind. Nós finalizamos aqui no Facebook, mas você pode baixar o aplicativo, né? Tá aí na tela. Você baixa o aplicativo e pode conferir a nossa programação.